Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou Adalto Azevedo, é um prazer ter você aqui comigo nesse vídeo. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra em Efésios capítulo 5, versos 18 ao 21, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, ou que leva à libertinagem, ou que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando sempre graças e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É uma ordenança poderosa que Paulo traz aqui à igreja como uma orientação de fortalecimento da igreja, para que a igreja venha estar blindada contra as obras da carne, a obra do mundo, a obra também do pecado contra ela. Nós vemos que a ideia de Paulo aqui é manter a unidade do corpo de Cristo. No capítulo 4 ele vai falar sobre isso, sobre essa unidade do corpo de Cristo, e somente a igreja cheia do Espírito Santo para conseguir de fato corresponder com um comportamento adequado, ideal, que vai glorificar a Deus e vai testemunhar o Senhor como um verdadeiro cristão. Ele vai dizer aqui para a igreja não se embriagar com o vinho. Nós sabemos que, biblicamente falando, o vinho é algo que não é condenável, né, no uso do cristão. Porém, nós sabemos que a embriaguez, sim, é algo que a Bíblia condena, ao ponto que Paulo está dizendo aqui, né, que o vinho, uma vez que você se apossa muito dele, você ingere muito o vinho, ao ponto do álcool te embriagar. Então tome cuidado, porque a embriaguez vai te conduzir à libertinagem, à dissolução, à contenda. Então, o primeiro ponto que quero destacar aqui é a respeito do vinho, porque nós entendemos que o próprio apóstolo Paulo, né, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, ele vai dizer assim: não bebais mais água só, mas um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo vai trazer aqui uma orientação para Timóteo, né? Então nós vemos que Paulo está orientando Timóteo a beber um pouco de vinho em relação ao seu estômago, à sua enfermidade, como algo medicinal. Então você vê que ele está recomendando. Porém, nós temos que tomar cuidado, porque ao ponto de chegar à embriaguez, alguém se embriagar, para isso ela precisou tomar o primeiro gole. Para isso ela precisou ingerir a primeira dose de vinho, né? E uma vez que frequentemente a pessoa vai dando essa liberdade ao vinho, fazendo uso dessa liberdade de ingerir o vinho, ela pode chegar, né, à dependência do álcool e chegar ao ponto de beber para querer se embriagar. E aí é onde mora o perigo, porque havia alguns cristãos ali em Éfeso que estavam fazendo uso da liberdade do vinho e se embriagando, chegando ao ponto de se embriagar. E a embriaguez estava conduzindo eles à libertinagem, à dissolução, enfim. Então, Paulo vai dizer também aqui em 1 Coríntios capítulo 8, verso 9, ele vai dizer assim: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Nós vemos também que Paulo está orientando aqui que essa liberdade que a gente tem não venha a ser utilizada para escandalizar alguém, porque além de nós podermos nos prejudicar, nós podemos prejudicar alguém, algum irmão, né, da unidade do corpo de Cristo, alguém talvez não cristão até mesmo, embora Paulo está enfatizando aqui a igreja, né, que nos vê bebendo, ingerindo bebida alcoólica. Então isso pode ser um escândalo, pode ferir a fé dela, a crença dela na pureza, né, da fé no Senhor. Então ele vai dizer em Romanos 14:13: portanto deixamos de julgar uns aos outros, em vez disso façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço, o obstáculo no caminho do irmão. Então Paulo está dizendo, olha, que a gente não venha colocar pedra de tropeço, né, ou um obstáculo no caminho de um irmão nosso, e fazer ingerir, né, o vinho, fazer uso do vinho de forma pública, na frente das pessoas, de alguns irmãos que talvez são fracos. É a questão do fraco que ele usa aqui, é a questão de não ter essa maturidade, né, na consciência, no entendimento sobre essa liberdade que existe. Porém, uma vez que a gente assim o faz, a gente poderia estar colocando uma pedra de tropeço, um obstáculo no caminho daquele irmão. Então não façamos isso. 1 Coríntios 6,12, ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E aqui é que está a questão. Paulo está dizendo, eu faço uso da liberdade, porém eu não permito que nada venha me dominar. Apenas o que tem que nos dominar é o Espírito Santo. Quem tem que reger a nossa vida é o Espírito Santo. Nada, nenhum vício pode ser algo que venha nos dominar. O vício é dominante. O vício ele passa a fazer de nós escravos e ele nosso Senhor. Então Paulo está dizendo assim, ó, não me deixarei dominar por nenhuma. Porém, uma vez que a pessoa ela começa a ingerir a bebida alcoólica, o vinho, ainda que em pequenas dosagens, de forma moderada, né, sociável, é uma brecha, é uma oportunidade dela poder chegar à embriaguez. E uma vez que isso acontece, nós entendemos que a embriaguez ela vai tirar totalmente o controle da pessoa, tira o autocontrole dela, o domínio próprio, e ela vai ser dirigida pelo álcool, né? E ela perde a lucidez, ela perde a noção, a lógica. E então Paulo está dizendo assim, eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas. Então eu quero dizer para você aqui que é um perigo que existe, né, dessa questão do álcool. Essa questão, seja vinho aqui que Paulo está dizendo, seja uma cerveja com álcool, enfim, seja qualquer outra bebida alcoólica. Então, Provérbios 23, 29 ao 35 vai dizer assim, para quem são os ais? Ais aqui é as condenações, é o julgamento, né? Para quem são os pesares, ou seja, os arrependimentos? Para quem são as pelejas, ou seja, as lutas que vão ser geradas? Para quem são as queixas, os questionamentos, puxa, as lamentações? Para quem as feridas sem causa, olha aí. Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho? Para os que andam buscando o vinho misturado? Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como a cobra, e como balisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Provérbios 23, do 29 ao 35. Provérbios 31, do 4 ao 5 diz assim, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito dos aflitos. Então aqui mais uma orientação de Salomão em Provérbios aqui, 31, 4 ao 5, dizendo que o vinho, uma vez que os reis não é dado aos vinhos, não é lícito aos reis, aos príncipes beber bebida forte, álcool, porque uma vez que a embriaguez pode ser uma possibilidade para eles, acontecendo a embriaguez, eles vão perder a lucidez da lei. E o príncipe e o rei, ele tinha a função de governar bem o povo, a nação, de instruir, no caso de Israel, de instruir o povo de Israel a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a vontade de Deus. Então o que Salomão está dizendo? Que a embriaguez tira a sua lucidez e faz você se esquecer da lei de Deus, dos mandamentos do Senhor. Então uma vez que a pessoa, o cristão faz uso da liberdade do vinho, chega a um ponto de caminhar para a embriaguez, ela vai ficar totalmente esquecida dos mandamentos de Deus, esquecidas da lei de Deus, não vai agir segundo o seu próprio entendimento, não vai agir segundo as suas intenções ou pensamentos, mas segundo a intenção do álcool, né? Vai perder o domínio próprio, e aí ela vai ser conduzida à libertinagem, né? Embriaguez que leva à libertinagem. Uma das traduções do original aqui é dissolução. A expressão grega para dissolução, ela é utilizada também como lá em 1 Pedro capítulo 2, vai falar a respeito de Sodoma e Gomorra. Pedro, falando de Sodoma e Gomorra, ele vai utilizar o estilo de vida que Sodoma tinha, que era uma vida dissoluta. Então a expressão dissoluta ali traz a ideia de totalmente de uma vida desregrada, onde as regras não existiam. E até mesmo a depravação sexual onde havia ali dentro, que tem a ideia também dessa dissoluta vida a qual eles tinham. Então libertinagem, né, vida dissoluta que tinha em Sodoma e Gomorra, ou seja, é um estilo de vida que vai vir sobre aquele que está embriagado. Então, olha que coisa terrível, que perigo é o álcool.
Que perigo é a bebida alcoólica, né, para o cristão, para aquele que se diz povo de Deus, corpo do Cristo, que deseja manter a unidade do corpo, manter a comunhão entre os irmãos, né, manter que a sua vida seja para edificar as pessoas e não para ser uma pedra de tropeço, um obstáculo no caminho dele. E ao contrário, se encher do Espírito Santo é totalmente glorioso, porque o Espírito Santo, ele não vai te arrancar a sua lucidez, pelo contrário, ele vai te trazer mais lucidez, mais clareza, domínio próprio, que é o fruto dele. Você vai ter domínio próprio, você vai ter equilíbrio. Então você vai se lembrar dos mandamentos de Deus. O Espírito vos fará lembrar de tudo quanto o Senhor nos tem falado. O Espírito vai te conduzir no caminho de toda a verdade. Então, olha que contraste que há aqui, né? Em ser dominado pelo vinho e em ser dominado pelo Espírito Santo. É algo extraordinário. Então Paulo está dizendo assim: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, leva a libertinagem, onde leva a dissolução, mas enchei-vos do Espírito glorioso. E aí Paulo vai trazer 4 instruções aqui pra gente. Como eu faço para me encher do Espírito Santo? Como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Paulo fala: enchei-vos do Espírito. Que jeito, Paulo? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. A primeira instrução que Paulo traz aqui para se encher do Espírito Santo é entre os irmãos, entre a comunidade do Senhor, falar entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais. Paulo está trazendo a ideia aqui de que o assunto, e o conteúdo da nossa conversa, muito do conteúdo da nossa conversa seja de vamos louvar a Deus, vamos buscar a comunhão com o Senhor, vamos nos reunir para louvar a Ele, para exaltar a Ele. Nos Salmos existia muito disso. Paulo faz alusão dos Salmos, né, hebraicos que existia. No Salmo, do livro de Salmo que nós temos, onde muitos deles vão dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vê que alguém convidou ele para ir na igreja, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou venha, vede, né? Vamos louvar, vamos adorar. Quantas obras, maravilhas tem o Senhor feito por nós. Então o livro de Salmos, ele sempre vai ter o povo reunindo entre si, convidando uns aos outros para cultuar, para adorar, para celebrar. Irmãos, quando a gente convida alguém para ir na igreja, vamos celebrar, vamos para o culto, vamos adorar a Deus, vamos glorificar a Deus, fazer menção das obras que Ele tem feito na nossa vida. Irmãos, isso é se encher do Espírito Santo. Porque quando a gente faz isso, nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. O Espírito Santo está vindo sobre a nossa vida. Então, não apenas no culto, mas talvez em casa, num domingo à tarde, num dia durante da semana, reunir 2, 3, alguns irmãos, vamos louvar, vamos cantar um hino aqui, alguém traz uma meditação de uma palavra, vamos orar junto, sabe? Essa questão de cantar entre vós salmos, hinos e cantos espirituais é ter a comunhão, tá falando de comunhão, a comunhão do Senhor, que os irmãos vão zelar entre eles, no meio deles. Isso vai fazer com que a igreja venha a ser cheia do Espírito Santo. Segundo, orientação que Paulo traz aqui, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A primeira orientação de Paulo era entre vós com salmos e hinos. Agora a segunda é no vosso coração ao Senhor. Aqui Paulo está falando já de uma adoração particular, ou seja, aquela vida de adoração, aquele coração adorador que eu e você vamos ter diante de Deus, no nosso particular, no nosso íntimo, sabe? Todos os dias louvar a Deus, no nosso coração, com hinos, cânticos espirituais, salmodiar o Senhor, glorificar a Deus, falar com Deus, dialogar com Deus, adorar a Deus, ter um coração adorador, sabe? No vosso coração ao Senhor, aqui fala de adoração particular, né? Adoração particular, fazendo isso todos os dias, nós vamos nos encher do Espírito Santo, oh glória. A terceira orientação que ele traz é dando sempre graças a Deus por tudo, né? Ao nosso Deus e Pai, dando graças por tudo, sabe? Paulo chama a gente aqui para uma reflexão de vida, porque por natureza nós temos a facilidade de observar as dificuldades, as faltas que estão na nossa vida, sabe? Os problemas, as necessidades que nós temos. E aí quando, por natureza, nós temos o hábito de focar, sabe, de dar ênfase às coisas negativas da nossa vida, nós passamos a ser murmuradores, questionadores, nós passamos a reclamar, a blasfemar, e é tudo isso que Paulo diz para a gente não fazer. No capítulo 5, ele vai orientar no início do capítulo 5, para que não haja entre vós, sabe, esse tipo de comportamento que não convém a santos, sabe? Então, no capítulo 4 também, no finalzinho, ele vai trazer vários comportamentos, no versículo 25 em diante, sobre o que não devemos fazer de comportamento, que não cabe a santos, aos que são do Senhor. Então, murmuração, ira, sabe, essas questões,
se dá porque nossos olhos se focam muito nas dificuldades da vida. Mas Paulo está dizendo assim: dai sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Então comece a observar o que Deus está fazendo. Não é dar graças a Deus, né, por tudo no sentido de, eu estou vendo alguém fazer o pecado, graças a Deus. Eu estou vendo alguém prostituir, graças a Deus. Não é isso. O tudo que Paulo está dizendo é ao nosso Deus e Pai, ou seja, tudo aquilo que tem origem de nosso Deus Pai. Tudo aquilo que tem a manifestação, a mão do Deus Pai, que você sabe que é proveniente dele, então dá graça. Quando você acorda, você respira, isso é proveniente de Deus, dá graças. Quando você está se alimentando, dá graça. Quando você está contemplando um novo dia, dá graça. Quando você contempla a sua família com saúde, bem, graças a Deus, então dá graça. Sabe, quando você tem um trabalho para ir, dá graça. Observe as coisas pequenas, sabe? Os detalhezinhos que o Senhor tem feito por ter nos chamado para o Evangelho, ter aberto o nosso entendimento, servir a Ele, sabe? Então dai graça, ser uma pessoa mais grata. Porque quando eu e você decidimos posicionar o nosso coração a ser grato a Deus, nós começamos a ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos encher. Uma quarta orientação de Paulo é: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo está dizendo que quando a igreja se sujeita uns aos outros, a unidade do corpo prevalece. Porque quando eu reconheço e considero o irmão que está diante de mim, acima de mim, mais importante do que eu, maior do que eu, então eu sou submisso a ele, eu sou sujeito a ele, sabe? Então, irmãos, isso aqui é poderoso porque há uma humildade no nosso coração, há um posicionamento glorioso de sujeição. Isso aqui, uma vez que eu e você temos isso em nosso coração, decidimos agir, se portar dessa maneira, se sujeitar uns aos outros, sabe? Receber orientação, correção, ser humilde diante das pessoas, então não querer se mostrar maior que ninguém. Então não tem como as obras da carne que Paulo vai citar lá no capítulo 4, até no capítulo 5, não tem como entrar no meu coração. A inveja, o ódio, a mágoa, a ira, a malícia, não tem como. Por quê? Porque eu sou sujeito aos meus irmãos, sujeitando-vos uns aos outros, sabe? Então demonstra uma blindagem ao nosso coração para que essas obras da carne não entrem e destruam a unidade da igreja. Pelo contrário, nós estaremos sendo cheios do Espírito Santo quando nós temos uma postura de se sujeitar uns aos outros. E é lindo porque no original, enchei-vos do Espírito Santo, dá a ideia de que não é nós que vamos nos encher do Espírito Santo, mas é que Ele vai nos encher. Ninguém consegue se encher do Espírito Santo, ninguém consegue encher alguém do Espírito Santo, mas é Ele quem nos enche. É Ele quem faz a obra de nos encher. O que cabe a nós? O que cabe a nós é ter a postura de desejar ser cheio do Espírito Santo. Quando nós falamos entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, quando nós salmodiamos ao Senhor no nosso coração, quando nós damos graças a Deus por tudo, quando nós nos sujeitamos uns aos outros, quando nós temos essa decisão de ter essa postura, então o Espírito Santo vai olhar lá do céu e vai dizer assim: peraí, ele quer ser cheio de mim. Então deixa eu encher a vida dele da minha presença. A questão não é o quanto nós temos o Espírito Santo em nós, mas é o quanto o Espírito Santo tem de nós. Essa é a questão. O quanto que o Espírito Santo de Deus tem de você. O quanto que o Espírito Santo de Deus ele tem de mim, sabe? E para a gente finalizar, a expressão enchei-vos aqui, ela no original está no verbo imperativo. É a mesma expressão que Jesus usou lá quando Jesus usou lá nas bodas de Caná, quando ele diz assim: enchei as talhas, naquele casamento onde faltou vinho, ele diz enchei as talhas. Só que ali a expressão é passiva, porque era para encher as talhas uma única vez. Mas é diferente aqui no verso 18 de capítulo 5 de Efésios, porque Paulo está dizendo assim: enchei-vos do Espírito Santo, mas a expressão enchei-vos aqui do original é do imperativo, do presente contínuo. Ou seja, é algo contínuo, é um enchimento do Espírito de forma contínua, não existe apenas uma única vez se encher. Paulo está dizendo assim: todos os dias enchei-vos do Espírito Santo. É uma obra contínua, aleluia. É você acordar hoje, entre os irmãos, buscar a comunhão do céu. Entre no seu particular com Deus, adorar a Ele, ter um coração adorador. É nesse dia de hoje você começar a ser mais grato.
É nesse dia de hoje você começar a ser mais submisso às pessoas, aleluia, ao seu próximo, aos irmãos que estão diante de você. Então todos os dias mantendo essa postura, Paulo está dizendo, nós estaremos nos enchendo do Espírito Santo, aleluia. Isso é glorioso, porque a orientação é enchei-vos do Espírito Santo. Não existe outra alternativa. Não é uma sugestão, não é uma opção, é uma ordenança, enchei-vos, porque a igreja não tem outro caminho, Paulo está dizendo, para vocês se comportarem como cristãos verdadeiros, para que a unidade entre vocês permaneça, a saúde da igreja permaneça. Não tem como vocês corresponderem com um testemunho verdadeiro de Cristo se vocês não forem cheios do Espírito Santo. Então, irmão, ser cheio do Espírito Santo não é apenas orar em língua, rodopiar no poder, marchar. Não, 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 não. De fato, o que testifica que eu sou cheio do Espírito Santo é quando pelo menos essas 4 orientações que Paulo nos orientou aqui, nós estamos praticando na nossa vida e no nosso dia a dia. Então a ordenança é, toma cuidado com o álcool, toma cuidado com a liberdade do vinho, que pode te levar à embriaguez, à libertinagem. Mas a orientação de Deus é enchei-vos do Espírito Santo. Não tem perigo nenhum em se encher do Espírito Santo. Não tem problema nenhum para a igreja em se encher do Espírito Santo. Pelo contrário, ela será sadia. Nós iremos transmitir cada vez mais a imagem, né, e o bom perfume de Cristo. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até um próximo vídeo, assim permitindo Deus.